Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance a sua casa, a sua vida e a sua família nesta noite. Nós oramos para que Deus possa renovar sobre você a unção do Espírito Santo que nos regenera e que nos conecta aos céus. E que em nome do Senhor Jesus, que você possa sentir a presença de Deus que já está em nós e está se movendo entre nós. Estamos afastados fisicamente, mas conectados pela mesma fé, conectados pelo mesmo Espírito, e que nessa noite possamos sentir esta presença que nos liga e conecta os nossos corações e o nosso coração ao coração de Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Salmos de número 27. Salmos de número 27. E os primeiros versículos deste salmo nos diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terem medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Estas palavras nos encorajam, ao nos levar a fazer esta pergunta: a quem temeremos? Temeremos a crise econômica? Temeremos a crise política? A quem temeremos? Temeremos o Covid-19 e todas as consequências que ele está acarretando no mundo? Não. A palavra de Deus nos dá a esperança de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos filhos daquele que criou todas as coisas, daquele cujo propósito é eterno, daquele que abre portas que ninguém pode fechar. E que em nome do Senhor Jesus seja gerado no seu coração essa fé e essa esperança, e que te mova a romper nesses dias de grandes desafios que vivemos hoje. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar e nós vamos falar com o Senhor, dando início a esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de alimentação que está sendo proposto a cada um de nós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e mais uma vez, Pai, nós invocamos o Teu nome, na certeza, Deus, de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor se faz presente no meio de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por esta esperança que o Senhor gera em nossos corações, pela Tua misericórdia que não tem fim, mas que se renova a cada manhã. Obrigado por este pão que está sendo colocado nesta mesa espiritual. Obrigado por este banquete que o Senhor nos oferece. Banquete este que nos alimenta, que nos fortalece para que possamos continuar prosseguindo neste caminho cheio de desafios, mas um caminho também de vitória. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso sustentador, o Senhor tem sido aquele que tem nos fortalecido, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa cidadela, e em Ti, Senhor, nós nos refugiamos. Abençoe cada vida, abençoe cada casa e cada família, todos estes que estão sendo alcançados agora por esta transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira, venha gerar o seu fruto em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Coloque de pé, Senhor, aqueles que estão abatidos, renova o ânimo daqueles que estão desanimados, restaure a fé daqueles que estão desesperados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha alegrar o coração daqueles que estão tristes, e que o Senhor, meu Deus, possa prover todos os recursos para que os Teus filhos e filhas continuem prosseguindo em direção às Tuas promessas. Muito obrigado, e é com esta alegria e convicção que damos início, Deus, a este tempo de oração que o Senhor nos dá. Mas nós não queremos, ó Deus, prosseguir, ó Pai, nós não queremos avançar se não tivermos, ó Deus, a plena convicção que as portas estarão abertas para nós. Por isso eu te peço, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa-nos, meu Deus, de toda a iniquidade. Ó Deus, encurta este abismo que há entre nós. Ó Deus, que esta ponte, que é a cruz, possa estar, Senhor, colocada diante de nós. Ó Deus, nos perdoa, nos lave, nos purifica, Senhor, de todo o pecado. Ó Deus, nos dê, ó Pai, a plena consciência do nosso pecado, das consequências dele em nossas vidas. Ó Pai, nós não queremos viver, ó Deus, de remorsos, mas de arrependimento.
arrependimento que transforma a nossa vida, transforma, muda as nossas ações, nos levando, Senhor, a uma nova vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, a plena clareza, ó Deus, a plena consciência e discernimento do perdão, ó Deus, dos nossos pecados e da obra que Cristo fez por nós na cruz, pelo seu precioso sangue derramado sobre nós e pela obra do Espírito que regenera a nossa alma, nos trazendo a consciência de que somos filhos e filhas do Senhor. Assim, ó Deus, nos sentiremos encorajados a nos aproximar por meio de Cristo diante do teu trono de graça. E assim fazemos agora, certos de que o perdão já foi liberado em favor de cada um de nós. Te adoramos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. No versículo de número 3, o texto diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluias. E é nesta confiança que nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E com essa certeza de que Deus está conosco, nós também queremos estar perto dele, em nome de Jesus. Pai, não importa as circunstâncias, nós queremos te louvar. Não importa as dificuldades, Deus, nós temos certeza que o Senhor supre todas elas. Em nome de Jesus, nós queremos estar perto, juntinho aos teus pés, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E quando é necessário, nós cremos que o Senhor nos carrega no colo. O Senhor nos trata, nos cuida, no íntimo, no interior. Nós te agradecemos, Deus. Nós te louvaremos, Deus, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que
Deus Santo, o leão da tribo de Judá, que nós cremos que tem ido à nossa frente, que tem lutado as nossas causas. Ele é vencedor, Ele é mais que vencedor. Por isso nós jubilamos, por isso nós nos alegramos, por isso nós temos certeza de que Ele é conosco. Santo Deus, que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Oh Deus, os povos virão e verão que o Senhor é Deus. Aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobrando, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios Reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalece. ouve-se o júbilo. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios Reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, anunciam aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aleluias. Nós cremos que a destra dele governará, que a destra dele já nos governa, já nos dá direção, porque ele é bom, porque ele nos ama, porque ele cuida de cada coisa ao seu tempo. E é tempo de cuidado, é tempo de restauração, é tempo de renovo. E nós adoramos a esse Deus que é santo, santo, poderoso. E mesmo assim, se importa com cada um de nós, falhos e imperfeitos. A cada dia Ele nos justifica, nos lava, para que possamos adentrar o Santo dos Santos. Deus, nós te adoramos. Santo Deus perfeito, Deus único, majestoso. Aleluias. Aleluias. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, não há igual, tu és santo, santo, não há igual, tu és santo, santo, não há igual, não há igual, tu és santo, santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluias, Ele é santo, Ele é poderoso e Ele deseja nos levar a esse nível de relacionamento com Ele, de santidade, adorá-lo na sua natureza e viver plenamente tudo aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Aleluias. Gostaria só de dar aqui uns avisos, gostaria de convidar você a visitar a nossa página, a página da Igreja Metodista aqui em Barreiro de Cima. O endereço é www.imbarreiro.com.br, www.imbarreiro.com.br. Lá você pode encontrar os vídeos das nossas transmissões, também alguns podcasts, você pode encontrar lá, textos também. Nós já estamos postando as nossas lições de células, nós estamos vivenciando a experiência de células online, e lá nós estamos postando ali as nossas lições. Então visite a nossa página para que você possa ter mais informações a respeito da Igreja Metodista aqui em Barreiro de Cima. Nós estamos mais vivos do que nunca, porque há em nós um Espírito que nos vivifica, e este é o Espírito Santo de Deus, que nos dá a vida e a possibilidade de poder avançar e continuar sendo igreja nesse tempo tão adverso que nós estamos vivendo hoje. Nós também agora vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas como oferta ao Senhor. Passando agora para o nosso momento de ofertório, nós estamos iniciando, nós, a Igreja Metodista, aqui no Brasil, estamos iniciando uma campanha de oferta missionária. E essa campanha, ela visa a angariar recursos para dar continuidade às ações missionárias que são feitas no Brasil, especialmente no Nordeste e no Norte. Nós vamos agora assistir um vídeo que fala um pouco daquilo que a Igreja Metodista está fazendo aqui no Brasil, abençoando vidas e manifestando o reino. O Projeto Sombra e Água Fresca é um compromisso missionário da Igreja Metodista junto a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social. Significa em situação de risco. Aquelas crianças e adolescentes que precisam ser vistas, ouvidas e atendidas pelas igrejas metodistas. Nós temos uma equipe pedagógica que organiza, que pensa esse material, que chega até a comunidade, até a igreja local para esse trabalho, né?
O viés é a educação cristã, mas a gente também tem algumas preocupações, como o próprio título diz, que é o comitê pedagógico, que é a preocupação pedagógica, né? Como esse conteúdo vai ser desenvolvido. Nós temos um material preparado para as crianças, onde nós temos encontros com elas na área de educação cristã, onde nós trabalhamos valores, virtude, trabalhamos o reino de Deus, através do conceito de que elas possam entender. Então, nós trabalhamos com que as crianças elas possam ser protagonista da história delas. Um dos grandes desafios do projeto é que a gente vive em todo o Brasil, então são poucos os espaços onde a gente pode se encontrar para aprender juntos. Então a gente está produzindo muito material online, colocando no nosso site. Eu acho que é muito importante, porque assim o projeto vai caminhando, vai crescendo, que cada um de nós, cada uma de nós precisamos aprender mais e não a gente não faz essa caminhada sozinhos, né? A gente faz, eu aprendo uma coisa que outro projeto fez e ficou muito legal, então eu vou fazer. Então, quanto mais a gente compartilha essas coisas, mais todo mundo possa crescer e aprender um com o outro, mesmo não estando no mesmo lugar. Por ser uma rede, por ser um programa que é um compromisso, nós temos ele em vários lugares do Brasil. E cada lugar tem a sua característica própria. É um trabalho diferenciado nosso, né? Por ser uma comunidade indígena. Então, esse trabalho para nós é importante demais. No início começou com o projeto da Missão Tapeporã, já era trabalho social com os indígenas, né? Então, aí a gente via as crianças muito largado, né? Ficava muito sozinha em casa, ficava sozinha na rua e vinha trabalhando. Aí entrou o projeto Sombra e Água Fresca aproximadamente uns 8, 9 anos. Nós convidamos a igreja a mobilizar a comunidade. É um braço comunitário da igreja junto à criança e adolescente. Aleluias! E é com essa alegria, com essa chama no nosso coração, que nós vamos abençoar o reino. Eu vou pedir o Otávio para que ore nesse momento de ofertório, para que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, mas que acima de tudo, renove no seu coração um chamado, a vocação que um dia o Senhor Jesus nos deixou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, nós temos essa missão, e que essa missão esteja no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós elevamos a nossa voz até ao teu lugar de graças. Gratos, ó Deus, a Ti, Senhor, porque o Senhor escolheu a cada um de nós. O Senhor se revela a cada um de nós, ó Deus, e tem, Senhor, sido presente, como já foi pregado aqui, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, ó Deus, que o Senhor é presente, Senhor, em nossas vidas, a nos proteger, a nos guardar. O Senhor é presente, Senhor, ó Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas, Senhor, ó Deus, aflições. E o Senhor, ó Deus, tem sido conosco a todo momento, Senhor, ó Deus, nessa situação a qual temos passado. Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado, Senhor, ó Deus, e tem nos dado sustento, Senhor, porque o nosso sustento vem de Ti, Senhor. Tu és o pão que vem do céu, Senhor, sobre nossas vidas. E por isso, ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, e nós queremos retribuir a Ti, Senhor, como a Tua palavra nos manda, Senhor, ó Deus, que nós devemos cumprir, Senhor, com o nosso, ó Deus, dízimo, Senhor, ó Deus. Nós queremos Te entregar, ó Deus, e dizimar na Tua casa, Senhor, mas também queremos ofertar com coração grato a Ti, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é quem tem trazido alegria aos nossos corações, e, ó Deus, o Senhor, ó Deus, tem acrescentado dia após dia as bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, que essa, Senhor, gratidão, Senhor, venha inundar, ó Deus, os corações dos Teus filhos e filhas, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem mantido os olhos sobre cada um de nós, Senhor, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, não tem desviado o Seu olhar de nós, Senhor, ó Deus. O Senhor tem, ó Senhor, nos abençoado, nos livrado de todo e qualquer mal, Senhor, e muitas das vezes nós, ó Deus, até mesmo não conseguimos ver, ó
Deus, aquilo que o Senhor tem feito, mas pela fé, Senhor, como somos chamados a caminhar, nós cremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas no meio da tua igreja, Senhor, ó Deus, e não somente na tua igreja, mas em nossas famílias, em nossas vidas. E o Senhor, ó Deus, tem feito milagres em nossas casas, Senhor, em meio às nossas vizinhanças, Senhor, ó Deus, aonde, Senhor, ó Deus, nós estamos, Senhor, ó Deus, o Senhor está conosco e o Senhor tenha nos abençoado, Senhor. Por isso, ó Deus, nós, ó Deus, temos que estar jubilosos na tua presença, Senhor. Que esse, Senhor, o espírito de gratidão, Senhor, ó Deus, venha inundar a cada um de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que venhamos, ó Deus, continuar triunfando, Senhor, ó Deus, porque o Senhor chama a tua igreja, Senhor, a romper, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que, ó Deus, esses dízimos e ofertas venham alcançar, ó Deus, vidas, ó Deus, que ainda não te conhecem, Senhor. Mas também, Senhor, que venham alcançar, Senhor, aqueles que, ó Deus, estão precisando desses recursos. Ó Deus, como a tua igreja tem abençoado vidas neste lugar, Senhor. Senhor, continua abençoando, Senhor, ó Deus, todo, ó Deus, os ministérios dessa casa. E, ó Deus, de maneira especial, quero lhe pedir que o Senhor continue abençoando o CEMEP, Senhor. Abençoando, Senhor, ó Deus, para que venha romper a cada vez mais, Senhor. E, ó Deus, alcançar, ó Deus, mais lares, mais famílias. Que essa igreja, Senhor, continue crescendo, rompendo na tua direção, Senhor. Para que vidas, Senhor, famílias, venham se dobrar, ó Deus, a ti, Senhor. Venham te reconhecer, venham te conhecer, venham provar e ver, Senhor, que o Senhor é bom, Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Senhor, ó Deus, entregamos todos os dízimos e ofertas no teu altar, Deus, certo, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sabemos que não somos merecedores, mas somos gratos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluias. Amém. Nós temos aqui na igreja, nesta casa, o Ministério CEMEP, Centro Metodista de Promoção Humana. O CEMEP é o ministério que atua junto a pessoas que vivem o sofrimento da dependência química e da codependência. O CEMEP também mantém vagas sociais junto a algumas casas parceiras. E nesses tempos, né, de muita escassez que nós estamos vivendo agora, o Senhor tem honrado esse ministério. O mês passado, o CEMEP conseguiu angariar todos os recursos para dar sustento a estas vagas sociais. E nós queremos agradecer você que tem abençoado esse ministério e também abençoado essa casa, para abençoarmos aquelas pessoas que estão necessitadas. Mas você pode continuar abençoando o CEMEP, abençoando a área de ação social desta igreja, para que nós possamos continuar abençoando e suprindo também as necessidades daqueles que precisam. A palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus também é pão, e nós somos uma igreja que traz o pão espiritual, mas que visa também suprir estas necessidades. Então, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas neste sentido. Amém? Glória a Deus. Vamos nos preparar então para receber a palavra. Vamos preparar para nos alimentar agora deste pão que vem do alto. E pedir ao Senhor que venha nos encorajar neste momento e nos energizar, nos dar forças para que possamos continuar prosseguindo em direção às promessas de Deus. Vamos então preparar o nosso coração. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus, aleluia. Em teus braços é o nosso descanso, o nosso lugar de conforto, de segurança, de proteção. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo, meu irmão, minha irmã. Pega aí a sua Bíblia. Tome posse aí da palavra de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, meditar na palavra, degustar da palavra, nos alimentar um pouco mais desta palavra maravilhosa em nome de Jesus. Salmo de número 46. Deus tem falado muito ao meu coração com relação a esse salmo, e eu já ministrei sobre ele em outra oportunidade, inclusive um dos áudios, que a gente manda aí nos grupos para edificação, foi meditação sobre esse salmo. Então abre a palavra de Deus aí comigo, no Salmo de número 46, para que nós possamos ouvir, entender e corresponder à doce voz do Espírito, em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
Os filhos de Corá, aleluia. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, como tem sido, papai, até aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento, tocar em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, nos alimentar de Ti e nos encontrar neste lugar de seguro, de fortaleza, ó Deus, de proteção. E esse lugar, Pai, nós sabemos que é no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus possa falar contigo, e Deus possa falar conosco, em nome de Jesus. Então esse salmo, como eu disse aqui no início, e quero repetir agora, ele tem falado muito ao meu coração sobre esse cuidado de Deus, sobre esse lugar que eu e você precisamos estar, precisamos nos refugiar, sobre esse lugar em que muitos precisam voltar, esse lugar no Senhor. Aleluia. E Deus vai falar contigo essa noite pela fé, eu creio, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de muita incerteza, um tempo de mudança, isso é inegável. Mas eu creio que em tempos de crise, em tempo de ameaças, em tempos como esses, nos é dado a oportunidade de crescer. Crescer não somente na nossa vida secular, crescer não só como seres humanos. Eu creio que Deus tem tratado a nossa humanidade também nesse tempo, mas uma humanidade que se prostra aos pés da cruz, uma humanidade transformada pelo sangue de Jesus, uma humanidade restabelecida em Deus. Mas principalmente, queridos, eu creio que esse tempo é um tempo oportuno para nós crescermos em Deus, crescermos espiritualmente. John Watson, ele é um psicólogo americano, ou foi um psicólogo americano no século passado, e ele tinha como ferramenta de trabalho, como uma ferramenta na sua psicologia, uma análise feita através do comportamento humano. Então ele não trabalhava ali com introspecção, com como é que fala o termo? Me fugiu aqui agora, de voltar ao passado e fazer ali uma regressão, né? Me fugiu aqui, mas glória a Deus, tem os universitários aqui para nos auxiliar, né? Valerinha, o pastor Bruce, glória a Deus. O seu instrumento de trabalho era análise comportamental, a ação e a reação das pessoas, principalmente em momentos de crise, em momentos de afronta. E dentro dos seus estudos, nós encontramos uma frase que ela é rica e oportuna para esse tempo. E John Watson diz o seguinte: tempos difíceis não duram, pessoas fortes
duram. E eu fiquei meditando nessa expressão. Essa certamente não foi a primeira e não será a última crise. Essa certamente não foi a primeira e não será a última situação adversa, a última tempestade, a última praga que nós iremos enfrentar. Mas ele sinaliza claramente aqui, queridos, que esses tempos eles passam. Mas passam ou rompem esses tempos, sobrepõem esses tempos, pessoas que são fortes. E eu fiquei analisando isso, pensando sobre isso, e me veio à mente. Nós, enquanto povo de Deus, quando nós nos refugiamos no Senhor, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós nos fortalecemos nele, nós somos fortes nele. E fortalecidos no Senhor, tempestades são vencidas, desertos são atravessados. Quantas batalhas nós já rompemos? Quantas lutas, se você analisar na sua caminhada toda ao longo dessa história, nós já superamos. E em nome de Jesus, nesse lugar de refúgio, nesse lugar de proteção, nesse lugar de esconderijo, no Senhor e com o Senhor, certamente nós venceremos mais essa, para a glória de Deus em nome de Jesus. Eu creio que em breve, tudo isso vai passar. Coronavírus, Covid-19 será coisa do passado, em nome de Jesus. Mas como diz John Watson, tempos difíceis não duram, pessoas fortes duram. Por isso se fortaleça no Senhor. Seja forte, seja nutrido, seja alimentado em Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, se fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Só duram aqueles que procuram prevalecer sobre a crise e para prevalecermos sobre ela, para prevalecermos sobre esse mal que está nos assolando nesses dias, só existe uma forma. E é isso que tem queimado no meu coração. Só existe uma maneira. E essa maneira é nos achegando a Deus. Nos aproximando para Deus. Eu creio firmemente que esse tempo é um tempo de permissão de Deus para que muitas coisas sejam colocadas em ordem. Inclusive a ordem que porventura possa ter sido invertida dos nossos valores, dos nossos princípios. Falo para cristãos, falo para homens e mulheres de Deus, mas pela fé eu creio que eu tenho falado, pastor Bruce tem falado, nós temos falado também para aqueles que não estão na presença do Senhor, mas que em outro tempo estiveram. É tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para os braços do Pai, é tempo de voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Isso é para você que está na casa, isso é para você que está fora da casa, mas que está distante do Senhor. Volta para esse lugar de refúgio, volta para esse lugar de fortaleza, volta para esse lugar de proteção. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é em Deus. Não existe vida fora do Evangelho. Então, em nome de Jesus, volta para a essência, volta para os braços do Pai. Quando eu estava meditando nesta palavra, ou na palavra que eu ia trazer para a nossa edificação nessa noite, me veio, passando na minha mente, aquela situação que o povo de Deus enfrentou lá em Samaria. Depois pega a sua Bíblia, abre lá em 2 Reis, capítulo 6, para você poder ler e degustar a palavra do Senhor. Olha a realidade deles. A cidade estava sitiada, ou seja, totalmente fechada, cercada pelo rei da Síria, Ben-Hadad. E a situação ficou tão séria, mas tão séria, que eles começaram a praticar o canibalismo. Ao invés de buscar em Deus a direção e o porquê daquela situação, eles começaram a buscar culpados. O que prevalecia naquele tempo, no contexto ali de 2 Reis, capítulo 6, eram as acusações. Não se ouviam mais a voz do Senhor. Ao invés de ouvir a voz do profeta, a boca de Deus na terra naquele tempo, eles chegavam a acusar o profeta pela situação que eles estavam passando. E eu fiquei fazendo um paralelo quando eu li esse texto. Olha o tempo que a gente está enfrentando hoje. É exatamente o que estamos vendo.
e ouvindo dos nossos dias. Acusações, busca de culpados, mas não se vê, ou pelo menos não com aquela intensidade ou a necessidade que precisaríamos de buscar uma solução para o problema. A culpa é da China, a culpa é do presidente, a culpa, e por aí vai, né? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não, pelo menos enquanto Deus ministrava no meu coração para compartilhar com você essa palavra, o que Deus mais queimou nesse coração aqui foi que Ele é soberano. Então, meu amado irmão, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para entender esse tempo, e não para achar culpados, mas que nesse tempo nós possamos nos voltar para Deus. Em tempos de crise, pouco adianta apenas encontrar culpados. É preciso encontrar soluções para os problemas. Estamos acostumados, isso aqui é interessante, a sermos reis das nossas vidas, a decidir tudo, a ter o controle das coisas, a saber exatamente o que está acontecendo. Mas quando isso é tirado de nós, a situação fica bem complexa. Muitos ficam apavorados. Se a gente analisar, é o que tem acontecido com muitos nesses dias. Mas não adianta, querido. Não adianta se deixar levar pelas pressões, pelas notícias, pelas informações ou pelas desinformações. É preciso encontrar saídas para superarmos esse tempo de crise. Samaria foi cercada pelo exército da Síria. E hoje, não só Samaria, mas todas as nações estão cercadas por um vírus, pelo Covid-19. Precisamos reconhecer que existe um problema. Nós não vamos negligenciá-lo. Infelizmente, eu e você fazemos parte disso. O fato que gerou o problema na época do profeta Eliseu foi o pecado. O pecado da desobediência, a falta do reconhecimento do poder de Deus, ou seja, a falta da fé, o distanciamento de Deus. O pecado fez com que aquele povo vivesse e experimentasse aquele tempo. E eu queria te fazer uma pergunta agora. Eu queria que você pensasse, refletisse e orasse nesse sentido também. O que será que tem gerado o problema nos dias de hoje? Nos tempos do profeta Eliseu, o motivo daquela crise, daquele problema, era um afastamento de Deus. Como estão os nossos dias? Vamos analisar aqui rapidamente como o povo estava vivendo, até mesmo antes da chegada desse coronavírus, desse Covid-19. Se formos analisar com sinceridade, muitas igrejas, muitos altares, muitos de nós, vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida distante do Senhor. Buscávamos o Senhor apenas quando precisávamos de alguma coisa. Queridos, muitas coisas aconteceram ao longo dos últimos anos que, com certeza, entristeceram e muito o coração do nosso Deus. Eu me lembro quando passamos naquele texto onde Jesus vai para o templo, para a casa do Pai, e ele diz que chegando lá, ele encontra uma realidade, nós lemos lá nos textos, e ele vira as mesas. O que eles estavam fazendo com a casa de Deus? Eu creio que nos nossos dias, o Senhor Jesus está dando um sinal claro de que Ele está novamente virando a mesa, colocando para fora tudo aquilo que tem corrompido a casa de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para ser ainda mais claro. Quando a gente fala de casa, de templo, é claro, igreja. Eu tenho certeza que você está com saudade desse ambiente, você que é dessa casa, você gostaria de estar aqui conosco.
como estamos aqui, o Tiago na intercessão, o Igor na intercessão, Ávila no louvor, Valéria, Otávio no louvor, né? Pastor Bruce, que fez a liturgia, ministrou a palavra pela manhã, e nós estamos aqui. Eu tenho certeza que você gostaria de estar. Mas não é apenas dessa casa, desse templo, ou o que acontece aqui dentro, que o Senhor quer restaurar. Tem uma frase que Deus me deu e ela queima no meu coração frequentemente, e ela é mais ou menos assim, ou melhor, ela é assim: quando nós entendermos de fato e de verdade que nós somos a igreja, nós faremos em qualquer lugar o que fazemos aqui. Quando nós entendermos que nós somos a igreja, nós faremos em qualquer lugar o que fazemos na igreja. Então, que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar no meu e no seu coração, para que nós possamos nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para o centro e para a vontade de Deus. Se porventura havia alguma coisa fora do lugar, como nós cantamos, tem várias canções que falam sobre isso, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem, volte para o centro do propósito, volte para o centro da vontade de Deus. Nós não podemos deixar de pensar em tudo isso no aspecto espiritual. As crises vividas são, sem dúvida, reflexo do distanciamento do homem do seu Criador. Queridos, o homem sem Deus, o homem distante de Deus, o homem distante da fonte, distante da luz, ele é capaz de fazer coisas que nós nem somos talvez capazes de imaginar ou de compreender. Por isso, em nome de Jesus, eu tenho orado pedindo a Deus e que você possa engrossar essas fileiras nesse sentido. Nós temos orado pelas autoridades, pelas lideranças, para que caiam, em nome de Jesus, o espírito de temor sobre eles, que caia um espírito de temor sobre nós, sobre a igreja de Deus, que caia um batismo de fé sobre nós, para que nós possamos exercer o nosso papel, o nosso chamado, a nossa vocação, a voz profética nesse tempo, principalmente para não só vencermos esta crise que se tornou econômica, política, social, mas também espiritual, mas que possamos, em nome de Jesus, sair dela, em nome de Cristo Jesus, queridos, mais perto de Deus, mais íntimos do Senhor, mais cheios do Espírito Santo, para cumprir ou concluir a nossa missão nessa terra, em nome de Jesus. Portanto, nós vivemos também uma crise espiritual. Essa crise espiritual é percebida e sentida em muitos cultos. Permita-me falar isso aqui com muito temor e com muito tremor, mas muitas das vezes não é mais agradável tocar em alguns assuntos nos púlpitos e nas igrejas. Eu não estou falando aqui agora só da igreja metodista em Barreiro de Cima. Marcos capítulo 8, 34 já não é mais desejado, muito menos vivido. Disse Jesus, e chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu creio que este tempo de crise seja um tempo para cada um de nós, se porventura o tenhamos deixado, é um tempo de tomarmos a nossa cruz e de, se porventura você deixou, voltar a seguir Jesus. E você que está na presença, se aproximar ainda mais desta pessoa, desse Senhor, em nome de Jesus. A crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não iam bem, que as coisas não estavam bem. Eu não quero abrir muito parênteses aqui não, eu quero ser fiel à palavra, mas se o Senhor tocar no coração, a gente fala: quantos altares corrompidos, quantos sacerdotes ministrando a palavra com seus ternos, com as suas posturas, com os seus sermões, com as suas teologias, mas sem vida, sem Deus, sem unção e tocando o barco. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, renove a unção, renove em nome de Jesus
a sua vida com Deus. Restaure o altar. E aqui rapidamente, o que me veio à mente agora, me lembrei de Elias. Antes de orar, pedindo para que o Senhor mandasse fogo do céu, ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O seu papel é reparar o altar. O de Deus é mandar fogo sobre ele. Deus não manda fogo sobre o altar rachado. Então que esse tempo seja também um tempo de conserto, um tempo de reparação, um tempo de restauração, um tempo de voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter se afastado, em nome de Jesus. Aleluia. Em nosso texto de referência, Salmo de número 46, o salmista já nos indicava um mundo em crise, uma natureza em crise, conforme o versículo 2 e 3. Nações em crise, conforme o versículo 6 e 9. Os cenários vividos por nós hoje foram escritos anos atrás. Para o salmista, a crise não pode impor medo ou terror, mas nos dá uma oportunidade de mudança. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou ler aqui novamente do versículo 2 ao 5, que diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se protejam para o meio dos mares, projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Aleluia, glória a Deus. Pastor, a crise está aí, o Covid-19 está aí. Crise sempre foi e sempre será também um tempo de oportunidade. Mas além disso, o que Deus quer falar conosco nessa noite? Meu irmão e minha irmã, o Senhor quer restaurar no seu coração uma convicção de que Ele é o seu refúgio, de que Ele é a sua fortaleza, de que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso a necessidade de se manter nesse lugar, por isso a necessidade, talvez, se você se distanciou, de você voltar para esse lugar. Nós não devemos temer, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Nós não vamos cantar aqui, eu não vou fazer isso com o Otávio, com a Valéria e com a Ávila, muito embora eu goste muito de canções antigas, mexem muito comigo, né? Na nossa célula, antigamente, a Valéria que eu diga, era só canções do Inário ou canções do fundo do baú. E como são canções fortes, né, que nos edificam. No último momento, na última oportunidade em que eu ministrei sobre esse texto, eu estava aprendendo, né, que Martinho Lutero, quando ele escreveu aquela canção, Castelo Forte é o Senhor, ele se inspirou nesse salmo. Então depois você procura aí, né, no YouTube, para que eu não faça com que o Otávio, a Ávila e a Valerinha passem esse aperto aqui de cantar essa canção, mas é uma canção de fé, queridos, é uma canção de segurança. E Deus quer gerar essa convicção no seu coração nessa noite. Eu sou contigo, por isso não tenha medo. Tenha fé, e como nós temos falado e profetizado isso aqui, né, em nome de Jesus, aleluias. Sabe por que você não deve temer? Porque o Senhor é contigo. A crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da nossa vida. A crise é uma oportunidade de colocar ou de recolocar Cristo no centro da nossa vida. Se Ele saiu, coloca de volta. Se o Senhor, em algum momento da sua caminhada, da nossa caminhada, deixou de ser o centro, coloca de volta, em nome de Jesus. No cenário crítico,
Os versículos 4 e 5 são uma declaração consoladora da presença poderosa e sustentadora de Deus no meio da cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Sabe por que você não deve temer? Porque o Senhor é o seu lugar de descanso. Há um rio de descanso no Senhor. Aleluia! Você está assustado? Você está temerosa com esta crise? Pode até ser natural, mas a palavra de Deus para nós nessa noite nos desafia a não temer, mas sim confiar. Mas para confiar, é preciso estar com a vida em dia com o Senhor. Portanto, este é um tempo de avaliação. Quando mais perto de Deus, maior é a confiança. Quanto mais perto de Deus, quanto maior é a intimidade, quanto maior é o relacionamento com Deus, quanto maior é a intimidade e o relacionamento com a palavra de Deus, mais nós entendemos que tempos como esse acontecem e continuarão acontecendo, talvez até com maior intensidade ao se aproximar a volta do Senhor Jesus. Mas aquilo que acontece lá fora não tira a paz daqui de dentro. Por quê? Porque eu creio na soberania de Deus, eu creio que Ele está no controle de todas as coisas, eu creio que Ele é comigo, eu creio que quando Ele age em meu favor, nada pode impedir esta ação e esta manifestação. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja em Deus, esteja no Senhor, se aproxime, se reaproxime, aumente essa intensidade, aumente esta comunhão, aumente esse relacionamento. É a sua oportunidade de reavaliar a sua vida e restabelecer Deus como sua prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque o Senhor, busque primeiro o Senhor. Busque o seu reino, busque a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, mas e as demais? Queridos, quem tem Cristo, quem tem Deus, quem tem o reino, quem tem a justiça de Deus, tem tudo. Por isso, busque o reino, busque a presença em nome de Jesus. Ore para que Deus possa manifestar o seu reino. Ore para que venha sobre nós a justiça de Deus em nome de Jesus. No versículo 34, a orientação é para viver o dia de hoje e confiar que o dia de amanhã está no controle de Deus. Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, abrindo aqui o coração para vocês, como eu demorei a aprender essa verdade. Como eu demorei a entender o que esse versículo está dizendo, principalmente essa parte final, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas com o passar do tempo, orando e conversando com o Senhor, Ele veio trazendo paz, Ele veio tirando ansiedade. Aqueles que me conhecem de outras datas sabem o quão ansioso eu era. E o Senhor vem moldado, vem lapidando, vem transformando. O Senhor tem trabalhado nessa vida, e glória a Deus por isso. Aquele que começou a boa obra aqui, vai completar pela fé em nome de Jesus. Me lembrando aqui apenas de uma cena, um tempo atrás, graças a Deus, há muito tempo atrás, tamanha era a ansiedade, tamanha era a inquietação, tamanho era o nível de estresse, que eu comecei a perder, cabelo,
Mas não era uma queda natural, não era uma calvície, não era nada causado por nenhum outro tipo de coisa, era realmente ansiedade. Procurei dermatologistas, médicos, especialistas, o cabelo não caía de forma normal. Foram 3 buracos na cabeça, né? Aqui na lateral, atrás e em cima. E aqui, absolutamente nada de cabelo, de raiz de cabelo, ficava zerado ali. Precisei tomar injeções na cabeça, no lugar onde estava, né, mais acentuado essa situação, para que o cabelo voltasse a crescer. Mas o tempo vai passando e a gente vai aprendendo a colocar nossa vida nas mãos do Senhor. O nosso coração, a gente vai aprendendo a colocar ele aos pés da cruz. Vai passando o tempo, a gente vai adquirindo uma maturidade como homem, mas também espiritualmente falando. Somos pequenos, sim, limitados, sim, imperfeitos, sim. É graça e a misericórdia do Senhor o todo tempo sobre nós, esse amor que nos alcança a cada milésimo de segundo. Mas à medida em que vamos nos relacionando com Deus, nós vamos aprendendo a confiar nele. E mesmo que tudo pareça contrário, nós aprendemos a crer contra até mesmo a esperança. Como vemos isso acontecendo em Abraão, lá em Romanos capítulo 4, 16. Aliás, nós vamos falar sobre isso em outro tempo, em nome de Jesus. Mas aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Tenha essa certeza, essa confiança de que verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Aleluias, glória a Deus. A crise é uma oportunidade para fortalecer a sua fé na soberania de Deus. A crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Eu quero interagir com você e eu vou te fazer mais uma pergunta para te fazer pensar, para te fazer refletir. Em que ou no que você tem se apegado? Em que ou no que você tem se agarrado nesses dias? Porque só existe estabilidade física, emocional, econômica e principalmente só existe estabilidade espiritual em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Quando temos essa confiança, quando isso penetra o nosso coração e a nossa alma, nós temos fé. Aleluias. Deus não perdeu o controle e muito menos o interesse em nós. O nosso desafio é descansar em sua soberania. Observe a declaração do versículo de número 8. Salmo 46, versículo de número 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Já parou para pensar sobre isso? Ele é o Deus que faz. Ele é aquele que dirige e que permite a história. A crise existe sim. O vírus, ele é real. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada, absolutamente nada, foge do controle das mãos do Senhor. Nada acontece que não seja do conhecimento ou da permissão de Deus. E a permissão de Deus, ela tem uma finalidade. E essa finalidade, eu creio fielmente nisso, nesse tempo, é para mudança e para conserto. É para mudança, é para conserto. Por último, queridos, em tempos de crise, nós não podemos perder a confiança, mas devemos aumentá-la. Um grande exemplo de confiança, pelo menos eu vejo, é do profeta Abacuque, que mesmo diante da desolação, ele confiou. Mas o que me desperta a atenção é que além de confiar,
ele se alegrou no Senhor em tempos de adversidades. Abacuque capítulo 3, do versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que afirmação de fé, queridos. O povo vivia da agricultura e tudo havia sido destruído. A cidade havia sido transformada em deserto. E aí vem Abacuque e faz essa oração. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, ainda que não haja gado, ainda que não haja, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor quer te levar, queridos, o Senhor quer te levar a esse nível de confiança, de maturidade espiritual, de convicção de fé, mesmo que a situação externa não mude, que a interna permaneça firme, convicta em Deus. Eu fiquei pensando esses dias, meu Deus, tem misericórdia, mas e se a situação piorar? E se a situação piorar? Nós não sabemos, nós oramos para que Deus cure, nós oramos para que Deus sare, nós oramos para que Deus dê sabedoria, inteligência, expertise para os cientistas, para os infectologistas, para que mesmo que o vírus continue, durante 2, 3 anos, ou seja lá quanto tempo, que haja cura, que haja vacina, nós oramos para que Deus se manifeste com graça e extirpe da face da terra esse Covid-19, e pela fé nós cremos. Mas como está o seu coração, ou como estará o seu coração, se vierem novos desertos, novas tempestades ou novas pragas? O convite do Senhor nessa noite é: esteja comigo, esteja em mim, eu te guardo, eu te protejo. Tudo pode cair à sua volta, mas permaneça aqui, nesse lugar de proteção, nesse lugar de socorro, nesse lugar de salvação. Até o plano de Deus não estava sendo entendido completamente. Porém, ele apresenta uma declaração de confiança. Abacuque apresenta uma declaração de fé em Deus. É importante perceber que o termo todavia quebra a expectativa da tragédia que o profeta vinha descrevendo e coloca a confiança em Deus. Ele fala da escassez, ele fala que poderia faltar, resumindo aqui, tudo. Pode faltar tudo, só não pode faltar Deus. Pode faltar o alimento, pode faltar o sustento, só não pode faltar a tua presença, porque ela é tudo que eu preciso, ela é tudo que eu necessito, a tua presença, a tua proteção. Eu preciso é do Senhor, eu vou me alegrar em ti, Senhor, mesmo que tudo pareça contrário. Seria como se, mesmo não havendo mais recurso, contudo, Abacuque continuaria confiando e esperando no Senhor. Há uma certeza e uma esperança na pessoa de Deus e em suas promessas. Só Ele pode resolver e solucionar esta crise. Nossa esperança precisa residir não nos homens, mas no Senhor. Sabe quem vai sarar o Brasil? Jesus. Sabe quem vai sarar o mundo? Jesus. Sabe o que vai mudar as circunstâncias? Sabe o que vai mudar a realidade? É todos se prostrarem diante daquele que pode tudo em todos, do autor e o consumador da nossa fé. Jesus é a cura, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Aleluia. Lembre-se que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor, o porquê desse versículo agora, nesse tempo já de conclusão da palavra? É para dizer para você que Deus é soberano, Ele não perdeu o controle de nada e que os olhos deles continuam sobre você. Os olhos dele estão sobre você.
Os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu conversava com o Otávio no intervalo de uma ministração e outra, e ele estava falando justamente sobre isso. E Deus tem ministrado no coração dele e levado ele a passear por alguns textos e algumas palavras. E Deus tem ministrado muito no coração dele que ele é o grande eu sou. Ele é o Deus que esteve com Jeremias e com seus olhos passeando por sobre a terra. E eu me lembrei aqui, quando li esse versículo, dessa conversa e desse diálogo. Os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tema, mas faz um favor para si mesmo. Olha para Deus, olha para Cristo, esteja nele ou volte para Ele, em nome de Jesus. Em último lugar, a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Não somos e não podemos nada sem Deus. Antes da crise, nós vivíamos muitas pessoas, senhores e senhoras de si mesmos, confiando nos seus braços, na sua intelectualidade, na sua capacidade ou até mesmo na sua teologia errada. E agora? Palavra do Senhor, João capítulo 15, versículo de número 6 e número 7. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e são queimadas. Se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Abra mão da autossuficiência, dependa de Deus. Sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos. Mas aqueles que permanecem nele e confiam nele, podem todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. E para finalizar mesmo agora, porque quando um pregador presencialmente fala que vai terminar, já começa uma certa inquietação, né? E aí se ele não termina, misericórdia. A distância eu não sei como que é, mas é a última frase e a última expressão mesmo. Aleluias. Versículo de número 9 e versículo de número 11. O salmista declara que mesmo tendo Deus permitido a desolação, Ele a finaliza. E nós só precisamos confiar e nos refugiar nele. O Deus que permitiu é o Deus que desfaz. Ele tem poder para cessar as guerras. Ele tem poder para extirpar esta praga. Ele tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Ele tem poder. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E nós encerramos assim essa ministração. E a minha oração, queridos, para todos aqueles que me ouvem, que nos assistem nesse momento, que em nome do Senhor Jesus, você possa voltar, que você possa estar, que você possa permanecer nesse lugar, nesta pessoa, nesse abrigo, nesse lugar de proteção. Aleluia. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo,
de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva, Senhor, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Senhor, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Não importa a crise que estejamos enfrentando hoje, não importa a crise pela qual você possa estar passando agora, o que importa é em quem você tem depositado a sua fé, aonde está o teu coração. Sem mim nada podeis fazer. Mas como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É dele, é nele, é com ele que nós iremos atravessar as crises, as tempestades, os desertos, as adversidades. Por isso, esteja nele, permaneça nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ora para nós, Otávio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, Senhor, que veio tocar diretamente em nossos corações. Senhor, abençoe a sua igreja, Deus. Alcance corações, alcance vidas, Senhor, neste momento. Alcance famílias, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que o teu poder, que a tua graça, que o teu amor, ó Deus, venha encher a cada lar, a cada família, Senhor, a cada coração, Deus, para que possamos, ó Deus, permanecer, ó Deus, em ti, Senhor.
confiando em Ti, Senhor, dependendo de Ti, Deus. Ah, Senhor, o Senhor nos convida a caminhar pela fé, Deus. O Senhor nos convida a caminhar confiando, ó Deus, que o Senhor é o nosso provedor, Senhor. Ah, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós. E grandes coisas o Senhor ainda há de fazer, Deus. Porque o Senhor é um Deus que, ó Deus, é presente em nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos em Ti, Deus. Mas, ó Deus, ensina-nos a cada momento, Senhor, ó Deus, neste processo, Senhor, da vida, Senhor, a confiar em Ti, Deus. Ah, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, em Ti somente. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, firmar isso em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, para que venhamos depender de Ti, Senhor. Para que venhamos confiar em Ti, Senhor. Que o Senhor está, Senhor, ó Deus, a olhar para cada um de nós. Que o Senhor está, Senhor, ó Deus, a atender, ó Senhor, as nossas, Senhor, ó Deus, as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus por tudo. Aleluias. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Assim diz o Senhor para cada um de nós nessa noite. Não tenha medo, tenha fé. Vamos orar então, vamos encerrar esta transmissão, mas não encerrar o nosso culto. Que a nossa vida seja guiada por um estilo de vida que cultua, que adore e que louve o nome do Senhor. Vamos receber a bênção. Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós nesse dia. Obrigado, Deus, por esta palavra e por este espaço aberto, mesmo que virtual, ó Deus, para adoração e comunhão. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, gerando em nossos corações, ó Pai, esta fé, e que venha, Senhor, nos levar, ó Deus, a um estreitamento de relacionamento e confiança no Senhor. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda debaixo das suas asas, que a bênção do Deus Filho, aquele que derramou um precioso sangue por nós naquela cruz, e que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.